cai como uma bomba para esse governo. Eles realmente não esperavam e a situação do Lula não poderia ser pior. Os ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando que o Lula lavou as mãos. Bingo! O fato do Fachin estar entregando a cabeça do Dias Toffoli e do Moraes está caindo na conta do Lula. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Avião desaparece no ar com um deputado e mais 14 pessoas a bordo. É isso mesmo. Um avião comercial com 15 pessoas a bordo desapareceu na Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela. A aeronave com 13 passageiros e 2 tripulantes decolou da cidade fronteiriça de Cúcuta e perdeu contato com as torres de controle pouco antes do meio-dia, minutos antes do pouso. Entre os passageiros da aeronave estava o deputado colombiano Diógenes Quinteiro. Há pouco, o Metrópolis informou que o avião desaparecido foi encontrado e não há sobreviventes. Os destroços do avião foram encontrados em uma região montanhosa do departamento de Norte de Santander, na região nordeste do país. Infelizmente, sem sobreviventes. E Lula sabia das consultorias de Lewandowski, diz Gleice. Ex-ministro recebeu 5 milhões do Banco Master. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira que o presidente Lula sabia que Ricardo Lewandowski mantinha contratos privados quando o convidou para assumir o Ministério da Justiça em 2024. Segundo Gleice, o então futuro ministro informou que iria cumprir a lei e se desligar das atividades particulares ao entrar no governo. A ministra disse ainda que Lula tinha conhecimento específico sobre o vínculo com o Banco Master. Ou seja, Gleice desmentiu o próprio governo, já que o governo ontem, a CNN, disse que não sabia do contrato de Lewandowski com o Banco Master. Eu acho que esqueceram de combinar com ela. E nova pesquisa aponta reprovação gigantesca de Lula e põe o PT em pânico. Veja o vídeo com Gustavo Gayer. Isso aqui é uma notícia muito boa. Se você se encheu de esperança por causa dessa caminhada que a gente fez a semana passada, eu te garanto que esse vídeo vai te dar mais uma dose de esperança. Eu vou te explicar por quê. No ano passado, o governo Lula gastou aproximadamente R$1 bilhão, sem falar o Caixa 2 que eles usaram, né, para comprar financiadores, influenciadores. Ele gastou R$1 bilhão fazendo propaganda do governo para melhorar a aprovação. O Sidônio gastou tudo, fez tudo que você possa imaginar, contratou as agências, colocou robô, usou inteligência artificial, pagou influenciador para defender o governo e atacar a oposição, comprou a imprensa, SBT News e Globo recebendo mais do que qualquer outro momento da história. Eles jogaram todas as fichas na mesa para melhorar a aprovação do Lula. Dito isso, chegamos no período eleitoral. Esse é ano eleitoral. E sai a primeira pesquisa de aprovação e reprovação, né, do governo Lula. E cai como uma bomba para esse governo. Eles realmente não esperavam que a situação deles estaria tão ruim quanto apresentou o Poder Data de hoje. Eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Lula entra no ano da eleição reprovado por 57%. Poder Data. Reprovado por 57% da população. E para piorar, apenas 34% aprovam. Diz a lenda e os especialistas de eleição que nenhum governo consegue se eleger com menos de 30% de aprovação. O governo está apenas 4 pontos acima do piso. Se ele cair mais um pouquinho esse ano, as chances do Lula ser reeleito, né, vão para quase zero. Isso aqui é bom porque, mesmo usando tudo que eles tinham direito, não mencionei ainda, mas teve aí a questão do luz para os povos, pé de meia, gás para o povo, todos esses programas assistencialistas que o Lula fez, tudo isso que ele fez, jogou aí no final do ano a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Eles fizeram tudo que podia fazer.
E mesmo assim, a rejeição do Lula está em 57%. Curioso, né? O IBGE falando que nós temos emprego pleno, empregabilidade plena, que o PIB está crescendo. IBGE, que inclusive a maioria do povo lá pediu demissão por causa da fraude que está acontecendo lá com os números. E outro detalhe que chamou a atenção. O Brasil está dividido entre evangélicos e católicos. Os evangélicos, notoriamente, rejeitam esse governo. Mas os católicos sempre foram a maioria, né, na maioria dos católicos da Igreja Católica, apoia o governo Lula. E os católicos ainda são a maioria no Brasil. Por que eu estou te falando isso? Olha o que aconteceu com a aprovação do Lula entre os católicos. Desde... Qual é a data aqui? Deixa eu ver. Desde o início do governo. Aqui, ó, janeiro de 2023. Entre os católicos, ele perdeu 14 pontos. Ele estava com 62, foi para 48. E a rejeição dos católicos subiu de 31 para 45. Então nós estamos falando de uma distância de 31 pontos, caiu para apenas 3. Ou seja, nem mesmo usando os padres esquerdistas, eles estão conseguindo manter um apoio maciço e hegemônico na Igreja Católica. Isso aqui é uma bomba para o governo. Os evangélicos não precisam nem falar nada, né? Só piorou a situação. Foi de 56, como vocês podem ver no início do ano, para 67. Aumentou 12 pontos e caiu a aprovação de 31 para 28. Então a distância era 25, foi para 39. Agora, aqui, que é onde Lula, de certa forma, tinha ali uma base na Igreja Católica, ele tem apenas 3 pontos a mais. Lembrando, mais uma vez, isso depois do ano em que o governo bateu o recorde de gastos com propaganda, com influenciador, com impulsionamento nas redes sociais. E o Flávio aparece nas pesquisas, já na última pesquisa que eu vi, ganhando do Lula. Então, o Flávio já aparece ganhando do Lula, Lula começa a despencar sua aprovação e a rejeição explode e nós estamos no ano eleitoral. Ele tem 7 meses ainda antes das eleições e a situação do Lula não poderia ser pior. Vai entrar agora o colapso econômico, que é aquela questão da crise. Você vai ver o monitoramento do Pix, você vai ver pessoas aparecendo lá, imposto de renda para elas pagarem, vai ter a cobrança dos dividendos, tem o split payment que está chegando, tem a reforma tributária que vai aumentar o custo da vida do povo inteiro. Ou seja, se você já pagava para sustentar o Lula, agora você paga para sustentar o Lula, a Janja, o filho do Lula, o primo do Lula, tá? E dos ministros. Então, assim, eu estou vendo esse início de ano com muita esperança. O governo que não se sustenta mais, não para em pé, um candidato que disparou, o Flávio decolou por um posicionamento mais equilibrado, um posicionamento mais tranquilo, né, filtra mais as coisas que ele fala. Então, o Bolsonaro fez a melhor escolha possível e nós estamos aí, cara, tá todo mundo vendo uma real possibilidade de vitória do Flávio Bolsonaro. Tanto é que o dólar deu uma baixada e a bolsa subiu na especulação de que ano que vem não vai ter mais PT. Explosivo. Eu vivi para ver a Globo expor a troca de favores do Supremo com o governo Lula. Gente, eu nunca achei que eu veria isso na minha vida na Globo News, mas eu vi e você vai ver também agora. Eles mostraram ao vivo como que uma parte dos ministros do Supremo está cobrando o governo Lula para que vá lá e salve o Toffoli da enrascada em que ele se meteu no caso do Banco Master. E estão cobrando isso, pior, como uma espécie de pagamento pelos favores que eles, ministros do Supremo, prestaram ao governo. É a República do Taiaiá. O problema é que o governo Lula ele não quer nada com esse caso do Banco Master, porque já está respingando nele. E Lula sabe que vai respingar ainda mais. E é isso que eu vou te mostrar agora com esse comentário aqui da Andréa Sadi na Globo News. Olha aqui comigo que coisa mais inacreditável. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo, vai acabar levando em diversas matérias. Tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas. Porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver. Depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer.
Gente, acaba tudo pra gente tendo que resolver. Sabem que se o governo pede, ele leva lá no Supremo. Olhem que nível de absurdo. Correr aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem, eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Aí eu recebi vários... Gente, vocês entenderam o que a Sadi falou? Basicamente, ela disse que o Supremo se tornou um grande balcão de negócios, em que o Supremo atende o governo e depois cobra uma fatura de volta. O Toffoli está atolado no verdadeiro lamaçal. E o único que defendeu ele publicamente até agora foi o ministro Gilmar Mendes. Só que ficou tão feio, mas tão feio para o Gilmar, que ele tomou 2 notas da comunidade nas 2 postagens que ele fez de apoio ao Toffoli. E a imprensa, além disso, ela não para de bater no Supremo. E isso parece que deixou Gilmar desesperado com a aparência de isolado, de fraqueza. Ele teria ficado revoltado de estar se expondo ao ridículo publicamente e decidiu aí cobrar o Lula nos bastidores, dizendo o seguinte: olha, nós aqui da bancada do governo, nós sempre resolvemos as coisas para vocês. Sempre que você vai lá e perde no Congresso, a gente resolve aqui no STF. E chegou a hora de você pagar essa fatura. Dá seu jeito aí de defender e resgatar o Toffoli. Só que o Gilmar, ele não contava, era que o Lula ele tá fugindo desse caso como o diabo foge da cruz. E agora eu vou te contar o que eu prometi para vocês. O Lula quer distância do Banco Master. Mas por que, Deltan? Qual é a razão para tanto medo? A estratégia atual do Lula é cobrar publicamente que esse caso seja resolvido pela justiça, mas sem entrar ali no mérito dos negócios do Daniel Vorcaro e nas ligações perigosas com os ministros. Lula quer apenas mostrar publicamente que o desejo dele é de legalidade, é que Vorcaro seja responsabilizado e que, por favor, o assunto se encerre por aí, ainda que tenha que entregar na bandeja a cabeça do Toffoli. Por isso que quando começaram a surgir essas notícias sobre o envolvimento do Toffoli com a família Vorcaro, a equipe do Lula correu para soltar um off para a imprensa, revelando o encontro dele com o Dias Toffoli, no qual Lula supostamente teria cobrado que Toffoli resolvesse o caso da melhor maneira possível, tudo dentro da lei. O governo até vazou para a imprensa que o Lula teria dito que ele era a favor da saída do Toffoli do STF, seja por uma renúncia ou por uma aposentadoria. Lula fez o contrário do que o Gilmar Mendes queria e está fazendo agora, nitidamente aí, soltando a mão do Toffoli. Lula quer distanciamento. E você sabe por que ele está rifando o Toffoli? Porque esse caso começou a bater na porta do governo. E eles querem sacrificar os anéis para ficar com os dedos. O senador Jacques Wagner, do PT, ele foi responsável por indicar o Lewandowski para trabalhar para o Banco Master. Um mesmo Lewandowski que passou a chefiar a Polícia Federal que investigava o Master. Se isso não é um escândalo imenso, eu não sei o que é. E também o mesmo Jacques Wagner, ele foi responsável, adivinhe, por indicar o Guido Mantega para azeitar a venda do Master para o BRB com um salário ali de R$1 milhão por mês. E mais, o próprio Lula encontrou Vorcaro. O próprio Lula encontrou Vorcaro numa reunião fora da agenda em 2024, intermediada justamente pelo próprio Mantega. Lula vai dizer que ele não sabia que o senador, líder do seu governo no Senado, estava tratando com o Banco Master? A culpa de tudo é o quê, hein, gente? É mais uma vez a culpa do amigo? Ah, Deltan, você tá aí pegando no pé do Lula e mais uma vez. Gente, por que você acha que o Master atendia tão bem os pedidos do petista Jacques Wagner, estando disposto a desembolsar milhões em favor dos seus indicados? É porque achava o Jacques Wagner bonito? Ou é por ver ele como uma porta de entrada e de acesso ao paraíso dos empresários amigos dos petistas, hein? Vocês entenderam por que o Lula não quer entrar no mérito de nada e quer só que o STF, por favor, encerre esse caso da forma mais rápida possível, ainda que fritando o Dias Toffoli? Essa fatura com o STF ele não quer pagar. Mas e você? O que você acha? Você acha que o STF vai continuar ajudando o Lula? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários. Tá bem claro que o Fachin lavou as mãos com o Moraes e o Toffoli. Ele, certamente, não quer essa bomba do caso Master na sua presidência. Já não basta os absurdos jurídicos que ele teve que segurar no caso da farsa da trama golpista. Mas, por questões ideológicas,
ele até aceitou. Agora, esse caso do Master, ele não quer nas costas dele. Fachin sinaliza que caso Master deve sair do STF e voltar à primeira instância. Em entrevista ao G1, e ele tem dado entrevista direto sobre isso, o presidente afirmou que, até agora, há uma tendência de que a permanência da investigação no Supremo não se justifica. E eu consigo entender o Fachin. Ele quer deixar um legado como o presidente que criou um código de ética, um código de conduta, e não o presidente que segurou o rojão de 2 ministros envolvidos com o maior escândalo da história da Suprema Corte, que é o caso Master. Ainda mais sendo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão sendo empecilho para a aprovação do Código de Ética, que é o sonho do Fachin nessa presidência. A estratégia de Fachin para emplacar o Código de Ética no STF. E o Fachin, inclusive, quer usar esse caso do Banco Master para conseguir emplacar o Código de Ética. Então vocês acham mesmo que o Fachin vai trocar aquilo que ele mais deseja para o seu legado, que é o Código de Ética, para salvar Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão contra seu código de ética? Fato é que esse caso está dando um baita racha dentro do STF e envolvendo inclusive o governo Lula. Como o Fachin tem uma ligação muito grande com o governo Lula, foi indicado pelo PT, pela Dilma, o fato do Fachin não estar protegendo Moraes e Dias Toffoli, isso está caindo inclusive nas costas do governo Lula. Vejam o que disse a própria Sadi sobre isso. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando. Em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo para a gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem... Eu vou contextualizar. Esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Os ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando que o Lula lavou as mãos. Bingo! O fato do Fachin estar entregando a cabeça do Dias Toffoli e do Moraes está caindo na conta do Lula. E o Fachin está coberto de razão. Esse caso não tem que estar no STF, não. Nós sabemos que eles levaram a farsa da trama golpista para o STF por uma questão política. E os ministros aceitaram isso por uma questão ideológica, né? O inimigo era o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo bem. Alteraram uma jurisprudência de 2005, que ex-mandatário, ex-presidente não tem prerrogativa de foro, só para julgar o presidente Bolsonaro no STF. Agora, eles querem retornar ao entendimento anterior. Nesse caso do Master, não tem nenhum político aqui, não tem ninguém com foro por prerrogativa. Vai para o primeiro grau, como sempre foi. Inclusive o Lula, ex-presidente, foi julgado, processado, condenado em Curitiba, porque era ex-presidente, não tinha foro privilegiado. Então esse caso do Master tem que voltar para o primeiro grau mesmo e ficar longe de mim, entende o Fachin. E o Fachin tem quórum para isso, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o Fachin vai colocar essa discussão no plenário e o Fachin já adiantou que ele tem 5 votos com ele, os mesmos 5 votos que ele tem para o seu código de ética. Ele vai conseguir para mandar esse caso para o primeiro grau. Quem sairão derrotados aqui serão Toffoli, Gilmar e Alexandre de Moraes. Agora imaginem só, esse caso cai no primeiro grau, cai num sorteio e cai nas mãos de um juiz de carreira e tá nem aí pra política, hein? Um juiz que estudou, que passou num concurso. Primeira coisa que esse juiz vai fazer é tirar esse sigilo aberrante que o Dias Toffoli colocou. Porque o Dias Toffoli, quando ele puxa esse caso para ele, ele coloca tudo em sigilo. Indo pro primeiro grau,
a primeira coisa que vai acontecer é cair esse sigilo. E daí, meus amigos, toda essa podridão será exposta como deve ser. Eu nem acredito que eu estou torcendo pelo Fachin. Força, Fachin. Faça isso. O Brasil tá com você, Fachin. Manda esse caso logo pro primeiro grau, que é o sonho dos brasileiros. Já podemos lançar até a hashtag Força Fachin. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.